Nós estamos numa série, estou inclusive finalizando hoje, mês de março, durante os 4 domingos de março, nós falamos sobre essa série, os nomes de Deus. Mas pastor, como assim? Deus tem vários nomes? É que é o jeito que as pessoas, da forma que Deus se revelou às pessoas, e as pessoas disseram algo sobre Deus. Ele é minha paz, Jeová Shalom. Ele é o Deus que me cura, Deus que sara, é o Jeová Rafá, é o Jeová Jireh, Deus proverá. Então são nomes na Bíblia que designam algo, um atributo de Deus. Quem é Deus? Porque por mais que a gente tenta entender quem é Deus, ainda estaremos aquém, estaremos pouco próximos da total imensidão de quem é Deus. Se eu falasse para cada um de vocês aqui presentes em casa, você fala algo sobre Deus, Deus é maravilhoso, outro diz Deus é soberano, outro fala Deus é santo, outro fala Deus é tremendo, e outro fala Deus é grande, e aí vai, chega uma hora que a gente fala assim, acabou as nossas palavras, porque não tem como a gente dizer, expressá-lo, quem Ele é. Ele é muito mais do que a nossa capacidade cognitiva, inteligência de entendê-lo. E nessa série falamos 3 domingos anteriores. O primeiro foi Yahvé, que é quando Deus se revela a Moisés numa sarça no deserto, uma sarça que queimava e ela pegava um fogo e não se extinguia ali, algo diferente no meio do deserto, uma sarça, e ali Moisés então fala com Deus, Deus fala, tira as sandálias de Moisés, o lugar que você está é um lugar santo, e Moisés fala assim, quem é você? Qual o seu nome? E simplesmente Deus fala para ele assim, eu sou o que sou, eu sou o Senhor. Como explicá-lo? Como defini-lo? Quem é esse Deus? Eu sou o que sou. Depois nós vimos o Jeová Jireh na experiência de Abraão com seu filho Isaque, quando Deus pede que sacrificar o menino, e lá no monte, Deus provê um substituto para Isaque, ali Abraão dá um nome para Deus, tu és o Jeová Jireh, o Deus que provê. Semana passada nós vimos a história de Agar. Agar foi mandada embora pela sua dona Sara, e ela vai embora e ela achando que tudo tinha acabado, mas de repente um anjo diz para ela, Agar, eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto a sua aflição, eu ouvi a sua necessidade. Ali ela também dá um nome para Deus e ela diz, El Roi, Deus vê, Deus me vê, Deus conhece o nosso choro, Deus conhece a nossa dificuldade, e por mais que eu falei semana passada, por mais que você talvez não tenha um pai terreno, como Ismael se sentiu abandonado, sem pai, você tem um pai celestial, El Roi, o Deus que vê, que conhece. Por mais que sua mãe e seu pai te abandonarem, diz a Bíblia, Deus te acolhe, El Roi. Esse é nosso Deus, e poderia aqui pregar, falar sobre muitos outros nomes de Deus, talvez poderia estender aqui para mais um mês de nomes de Deus, mas eu creio que entendemos já um pouco do assunto, e depois vamos poder pesquisar mais sobre o assunto em nossas casas e outros livros e pregações. E hoje eu finalizo com o tema Jeová Rafá, que vem a origem aqui o Rafael, né? O nome Rafael é o Deus que cura. E nós vamos ver então essa passagem da Bíblia hoje, quando Deus diz, eu curo as suas enfermidades. E é um tema tão atual hoje, né? As enfermidades. Mas eu queria fazer uma retrospectiva aqui com vocês, para a gente chegar em Êxodo capítulo 15, né? Que nós estamos hoje com a Bíblia aberta. O livro de Êxodo
Ele é o segundo livro da Bíblia e talvez para alguns é um dos livros prediletos, porque conta a história tão linda do nascimento de Moisés. A palavra êxodo significa saída. Êxodo, saída, ir embora. Esse é o melhor nome para o livro de Êxodo, saída. O povo de Israel estava ali no Egito, escravo, e eles foram embora dali, eles saíram dali, Êxodo. Mas para eles saírem dali, Deus precisou mandar as pragas, para que o coração de Faraó amolecesse e deixasse o povo ir. Você deve ter ouvido já, então aqui rapidamente, as pragas são 10. Primeira praga que aconteceu lá no livro de Êxodo, depois você pode ler o livro de Êxodo, é tão gostoso o livro de Êxodo, capítulo 1, ali você vai ver toda a história de Moisés. A praga do sangue. Você imagine quando o rio deles, o rio Nilo, o rio dos egípcios, o rio virou sangue. Você imagine aquele rio que era para tomar banho, para lavar-se, para tomar água, para cozinhar, virou sangue. Imagine que situação onde você não tem acesso à água potável. Mas a coisa foi agravando, veio a praga das rãs. Tem gente que tem medo, de sapo. E você imagine sapo na cozinha, sapo na sala, sapo na guarda-roupa, sapo no lençol. Uma infestação de rãs. Foi a segunda praga. A terceira foi dos piolhos. Talvez você já teve piolho, especialmente quando você era criança. Aquela coceira, incomodação. Havia piolhos para todo o Egito. Tudo isso fala, para que isso, pastor? Por que aconteceu isso? Porque o coração de Faraó dizia, esse povo não sairá daqui. Esse povo é minha obra, é minha mão de obra gratuita. E vindo as pragas. Moscas. Aqui não é só mosca não, os teólogos falam que aqui poderia ser todo tipo de insetos, besouros, moscas, um enxame de insetos incomodando. Você, eu acho que você não gosta de mosca, né? Lá em casa a gente prefere passar calor do que ter mosca dentro de casa. Vamos abrir com as moscas, sai daqui mosca, sai daqui. Fecha a porta aí, fica aquele calor, mas sem mosca. Porque elas incomodam. Você imagina um enxame de moscas. Aquelas moscas por toda parte. Depois as pragas atacaram os animais. Imagine gado, cavalos, camelos, cabras, ovelhas, morrendo os animais, e Faraó, diz a Bíblia, todo momento dizia, Faraó endureceu, se repete essa mesma frase. Aí vem a praga das úlceras, as pessoas começaram a ter na sua pele, inflamações, pus. Até os magos de Faraó, eles, no princípio das pragas, eles parece que disputavam, com Moisés, com Arão. O Moisés fazia algo, Arão ali fazia algo, aí os magos faziam, Chega uma hora ali, acho que se não me engano é essa aqui, que eles falam assim, Faraó, chega, vamos aguardar a malinha aqui, vamos embora, a nossa mágica acabou. Até, diz a Bíblia, até as úlceras atingiram os magos. Saraiva, a saraiva foi talvez uma chuva de pedras, algo que exterminou o que havia restado depois de tantas coisas, mas ainda não acabou. Coração duro de Faraó, gafanhotos. Esses dias aí, não sei se vocês lembram, teve aí uma situação de gafanhotos no Brasil, e aí vocês lembram que por onde eles passavam era um desastre, e nós estávamos preocupados, porque eles parecem que estavam na divisa do Brasil, Argentina, não me lembro bem agora a notícia, e olha,
Imagine o que seria então aqui uma praga de gafanhotos. O que sobrou, eles acabaram. Na frente da minha casa eu tinha um pezinho lá. O que era aquilo lá, Bel? Um coqueirinho, né? Irmão, 5 gafanhotos acabaram com o meu coqueiro. A gente todo dia de manhã via os bichinhos lá, batia, saía e voltava. 5 acabaram, morreu o meu coqueirinho. Na frente da minha casa. Uma decoração que a gente fez. Compramos, plantamos, eles conseguiram destruir 5, hein? Imagine o que é um enxame de gafanhotos. Então, eu só quero que você entenda que foram dias difíceis ali para os egípcios, e chegou um determinado momento ali, se eu não me engano, na 4ª ou na 5ª praga, que Deus dividiu entre os egípcios e os judeus já não eram atingidos mais pelas pragas. Mas a Bíblia diz que o coração de Faraó endureceu. Tem hora que ele dizia, não, pode ir, não quero te ver mais, Moisés. Aí no outro dia ele dizia, não, mudei de ideia. Até que a gente chega na penúltima, né, a praga das trevas, 3 dias de escuridão. Aí você fala, não pastor, agora 3 dias de escuridão, né, imagina não ter sol, agora o Faraó deixou. Não, ainda não deixou. E vem a última, que é a morte dos primogênitos, que é aquelas casas que não tinham o sangue do cordeiro nas umbrais da porta. O anjo da morte passaria e mataria o primeiro filho daquela casa. E essa praga foi um desespero, um choro, até atingiu a casa de Faraó. E aí ele diz, não, agora eu que peço, vão embora, saem daqui. Aí ele mesmo diz, vão, eu peço que vocês vão. Ele desiste de segurar o povo. E assim, meus irmãos, aquele povo sai do Egito, Êxodo, eles saíram. Eu já estou no capítulo 12 agora de Êxodo, né? Depois você lê com calma em casa, eu tenho pouco tempo aqui com vocês, eu não tenho como explicar, talvez algum detalhe aqui eu falhei nas pragas, enfim, eu não tenho tempo agora de entrar nos pormenores de cada praga. Só quero fazer uma retrospectiva aqui para a gente chegar no capítulo 15. Saí do Egito, então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, olha aí, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Eu acho muito bonito isso daqui, porque diante de tanta dureza do coração de Faraó, chegou um momento que agora ele diz, vão, e não só vão, mas me abençoem. Olha isso, no verso 32, e não só o Faraó, mas os próprios egípcios, eles apressavam. O texto diz que eles apressavam, diz, vão, e então aquela multidão saindo pelas ruas, para o portão de saída da cidade, felizes, porque agora estão livres, não são mais escravos, no Egito, de Faraó. Agora até os próprios egípcios ajudam eles a arrumar as malas, e falam, não vão, saiam logo, senão nós vamos morrer aqui. E você imagine agora então eles indo para um deserto, e diz a Bíblia que uma coluna de nuvem e de fogo, interessante, o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, então no capítulo 13, verso 21, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então eles saem ali do Egito, protegidos por uma nuvem. Interessante, né? Olha os detalhes do texto. Guiava eles, né? A Bíblia fala ali, né? Guiar. O verso 21 fala guiar. O verso também fala ir adiante deles. Quando a nuvem ia, eles iam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. Se a nuvem para a direita, eles iam para a direita.
À noite, uma coluna de fogo para livrá-los das feras do deserto, para dar luz. Gente, que cena de filme é isso? Que milagre! Uma coluna de nuvem de fogo, de nuvem e de fogo, que coisa extraordinária! E aí, no capítulo 14, eles chegam num beco sem saída. Diz o Senhor a Moisés, 14:1, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Gente, aquela nuvem, a presença de Deus, os mandou para um beco sem saída. Eles ficaram encurralados, eles ficaram sem ter possibilidade de fuga, se viesse os egípcios atrás. Se fosse um estrategista, um militar, nunca colocaria o seu povo naquele lugar, porque geograficamente falando, era um problema de defesa. Em termos militares, era um lugar vulnerável. Eles estavam pressionados a fugir para onde? Para o mar. Quem que foge para o mar? E Faraó então persegue os hebreus, o verso 5 do capítulo 14, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, né? Mudou-se o coração de Faraó, olha o coração de Faraó, e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir, perderam os seus escravos. E aprontou o Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou também 600, olha aí, 600 carros, escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. O Faraó disse, que loucura foi essa, que eu deixei esse povo embora? Vou perder a minha mão de obra escrava. Ele tomou os seus capitães, 600 carros, e foi atrás dos hebreus, do povo de Deus, dos judeus. Verso 10, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, tiveram medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Irmãos, quando o povo viu que um barulho, viu uma poeira, viu carros se aproximando, eles entraram em desespero. Moisés, você nos permitiu morrer aqui, vai ser um massacre aqui, Faraó está vindo, Faraó está chegando. E eles começaram o quê? A reclamar, reclamação, dizer, Moisés, por que a gente não morreu lá? Por que você não deixou a gente lá, escravo? Por que você nos trouxe para esse beco sem saída? E aí, o verso 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Tá, mas marchar para onde? O que está de um lado é os carros e cavalos de Faraó, do outro lado tem um mar. Marchar para onde? Sempre quando eu leio a Bíblia com vocês, eu falo assim, é fácil para a gente já conhece a história. Mas imagine você naquela situação. Você não conhece a história, você nunca viu um mar abrindo em duas partes. Marche para onde? Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Interessante um detalhe aqui nesse texto, é que fala que um vento oriental soprou, eles não entraram naquele momento no mar, as paredes se dividiram, Então, esse vento foi soprado, a terra seca se formou,
e uma coluna de fogo segurava o faraó, para não chegar ali nos hebreus, nos judeus. Você já viu aquele barro aquela terra quando chove, vira uma lama, você não consegue andar. Os teólogos dizem que Deus providenciou aqui para aquilo, um vento a madrugada toda, para que não fosse ali um lamaçal, para que eles conseguissem passar de pé enxuto, para que eles conseguissem atravessar. Deus preparou tudo. Talvez a gente não consiga nem imaginar o que é isso, gente. Um mar se abrindo em duas paredes de água. Eu já assisti vários filmes. Eu acho que um dos melhores é aquele Príncipe do Egito, da Disney. Eu vejo aquela cena que as paredes de água e o povo passa. Eu lembro de uma cena ali que eles estão andando, aí uma criança está andando e vê uma baleia passando assim. Fico imaginando, acho que foi o aquário mais real que já existiu. Maior do que os aquários de Dubai. Eles passando ali e vendo peixes, baleias, grandes seres que a gente nem imagina que existe. E aí a gente pode colocar até um fundo musical, né, nessa imagem, que ela, pode um milagre enfim. Quem já ouviu essa música, né? Acontecer, né? Que coisa linda. Que música linda é essa, tema do filme Príncipe do Egito. E assim eles chegaram lá, do outro lado, e o mar se fecha diante dos cavaleiros de Faraó, uma coisa esplêndida. Mas aí, interessante que não acaba a história aí. Eles ficam 40 anos ali, andando naquele deserto. Uma viagem que poderia ter durado poucas semanas, mas é 40 anos. Por que será que Deus deixou eles 40 anos ali naquele lugar? Sabe por quê? Porque Deus tinha algo para ensinar para eles. Deus tinha coisas para tratar na vida deles, para eles aprenderem a depender de Deus, do milagre de Deus. E você vai ver que eles são reclamões, que eles são murmuradores. Interessante que, não sei se você sabe, mas Moisés, ele não foi permitido entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele se estressou com aquele povo. E eu creio que se fosse eu ou você no lugar de Moisés, faríamos a mesma coisa. Chega, Senhor, mata-me, esse povo é muito chato, é muito reclamão, o Senhor faz tantos milagres, abre o mar, maná, acordando com maná no chão, tantos milagres, e a gente reclama, que saudade dos pepinos, dos melões, das cebolas, do Egito. Moisés, por que a gente não morreu lá? Não tinha caixão, não tinha sepulcro no Egito, Moisés. Uma vez eu conversava com um pastor, ele tinha passado por uma crise muito grande na vida dele, depressão, ansiedade, e eu disse para ele assim, como você está, pastor? Uma igreja grande, muito grande, como você está, pastor? Ele falou assim, Daniel, eu aprendi uma coisa, que se a gente for escutar a reclamação das pessoas, se a gente for se pegar na reclamação das pessoas, dos murmuradores, ele disse, nós não vamos entrar na terra prometida, assim como Moisés não entrou. Nós não vamos entrar. Ele disse, nós temos que aprender a tapar os nossos ouvidos para reclamação. Porque aquele povo reclamava com Moisés. Aquele povo dizia para Moisés, Moisés, cadê Deus? Cadê aquilo? Cadê aquilo? E Moisés foi pegando para si aqueles problemas, foi trazendo para si, foi guardando e explodiu. E a gente vê hoje pastores, líderes aí, depressão, suicídio, porque não sabem administrar
essa pressão emocional, espiritual. É claro que a gente tem que ouvir os conselhos, tem que ouvir as ideias, mas tem muita coisa que tem que filtrar, saber filtrar. Isso não é só para o pastor, isso é para você também, que lida com pessoas, que é um empresário, que é um gerente. Tem que saber filtrar, senão você fica junto com aquele povo lá. Quem lida com pessoas tem que saber o que é seu e o que é do outro. Né? E aí nós chegamos no texto de hoje. Um lugar chamado Mara. Capítulo 15, 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, né? Então eles saíram do Mar Vermelho, saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto, não acharam água, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. O que significa a palavra Mara? Amargo, amarga. Por isso a importância de você, antes de dar um nome para um filho, você saber o significado. Você fala assim, nossa pastor, eu acho tão bonito o nome Mara, e eu já conheci pessoas que chamam Mara, inclusive pessoas tão queridas, tão amáveis, só que o nome é forte. O nome significa amargo, amarga. E assim, aquelas fontes eram salobras, não eram bebíveis, era uma água amarga, era uma água que não conseguiam beber. Eles estavam com sede, chegaram no lugar que tinha água, mas a água era salgada, e eles não conseguiam beber. O que fizeram? Reclamaram, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Né? Murmuração. Eles acabaram de sair lá do milagre que Deus abriu o mar em 2 paredes de água. Eles viram as pragas no Egito, eles viram uma coluna de nuvem de fogo, eles viram tantas coisas, tantos milagres, mas agora ainda eles duvidam, ainda eles estão em crise, dizendo, será que Deus cuida de nós? Será que Deus está conosco? Por isso que eu falei que aqueles 40 anos lá no deserto, Deus estava ensinando coisas para eles. Deus estava ensinando-os a confiar em Deus. E nós temos um milagre, então, ali no verso 25, capítulo 15. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então veja bem, Deus mostrou algo para Moisés, uma árvore. Irmãos, veja bem, não era a árvore que tinha poder, a árvore não tinha nada em si, o poder era de Deus. Assim como Deus usava aquela vara de Arão para fazer algumas coisas, não era a vara de Arão, era Deus, usando circunstâncias, símbolos nas suas operações. Interessante, no finalzinho do verso 25, fala ali os provou, né? Olha o final do verso, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, né? Essa é a principal razão do deserto, os provou. Eu pergunto para você que está aqui, está em casa, como você reage diante das circunstâncias? Você confia, espera, tem fé, ou você murmura, reclama, blasfema, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus aquilo outro? Você está fazendo igual o povo, murmurando, reclamando, e o seu deserto fica ali, 40 anos ali andando, não sai do lugar, porque Deus está querendo te ensinar, assim como esse povo, ensinar-nos a depender dEle, a confiar nele. E ali no verso 26 nós encontramos o Jeová Rafá. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá, o Senhor sara. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu sempre tenho dito isso, você que está online também, não há problema o cristão ir ao médico, não há problema, a medicina é uma bênção, não há problema você fazer uso de remédios, é uma bênção os remédios. Há lugar tanto para a oração, quanto para os remédios. Há lugar tanto para a ação de Deus sobrenatural, quanto para a ação do conhecimento humano. A medicina, meus irmãos, é uma bênção, é um instrumento de Deus. A teologia reformada, a igreja presbiteriana, crê que Deus deu sabedoria aos médicos, aos cientistas. Isso é tudo uma bênção. Nós temos que ser uma igreja equilibrada, que crê na oração, crê na medicina. Uma igreja que crê que Deus pode usar a ciência. Uma igreja que sabe que não depende tudo de Deus, depende de nós. Atividade física, alimentação saudável, dieta, exames preventivos, vitaminas, minerais. A gente não precisa dizer, eu estou com diabetes, que é a doença do século, eu estou com pressão alta, estou com colesterol, é culpa de Deus. Não tem nada com Deus. Você tem que fazer também a sua parte. Eu acho interessante, assim, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, a gente acha que isso é só uma questão sexual. Isso passa também pela nossa saúde física. A gente tem que, nosso corpo não é templo do Espírito Santo? Não é só bebida alcoólica que faz mal, gente. Excesso de açúcar faz mal, excesso de sal, excesso de gordura, excesso de refrigerante, excesso de um monte de coisa. Não, porque o nosso corpo é do Espírito Santo, então não vou beber, não vou fumar, e não vou trair minha esposa. Tá aí e a diabetes descontrolada? E o colesterol que está alto? Né? A gente tem que entender que isso compete a nós cuidar. Meus irmãos, se você é uma pessoa saudável, escute bem o que eu vou dizer. Você tem muita mais disposição, inclusive, para orar. Você tem muito mais disposição, inclusive, para ler a Bíblia. Você tem muito mais disposição, inclusive, para vir para a igreja. Infelizmente, eu conheci pastores tão obesos, que não conseguia nem amarrar o cadarço. Um pastor que não conseguia amarrar o seu cadarço. Infelizmente. Pastores que têm uma ideia, pastor é o quê? Gordinho? Né? Pastor é tudo gordinho, né? Já viu aquela mentalidade? Às vezes, é pastor, nossa, mas você é tão magrinho. Né? Irmãos, a gente tem que entender que o templo do Espírito Santo é uma questão de saúde. Eu não estou falando aqui de estética não, de beleza, não estou falando aqui de moda, estou falando de saúde, de você ter você ser saudável, de você ter uma vida saudável, de você fazer uma caminhada diariamente, você cuidar do que você come. Isso aí, irmãos, a gente contribui com a própria medicina, com a própria... evitar a gente dar trabalho para os nossos médicos aí no futuro. Está mais que provado agora, esse Covid, está provado, claro que está vindo aí outras mutações, mas a turma começou a emagrecer no Covid, gente, tudo com medo de ir para a UTI entubar, um monte de gente aí no Covid correndo, andando, precisa chegar nisso? Precisa esperar o Covid para você emagrecer? Se você é templo do Espírito Santo. Então é uma questão assim da gente entender que tudo isso é de Deus, tudo isso é de Deus, né? Mas isso eu estou falando das coisas o quê? Naturais, né? Vamos falar das sobrenaturais. Só que tem coisa que a medicina não alcança,
Tem coisa que a medicina fala assim, ó, aqui nós estamos limitados. Oração, meus irmãos. Fé. Pessoa saudável tem câncer. Pessoa saudável tem Covid. Pessoa saudável tem problema genético. Claro, existe. Aí entra o quê? Entra aí o poder sobrenatural de Deus. A gente não pode fazer daí. Nossa parte já fez. Cuidamos, máscara, álcool em gel, mantendo o peso, alimentação, tudo beleza. Peguei Covid. Caso grave, UTI. Vamos pedir a Deus um milagre. Fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele. Então, nós vemos na Bíblia Deus curando paralíticos, enfermos, cegos, coxos. Vemos na Bíblia Deus curando mulheres estéreis, Sara, Rebeca, Ana. Vemos na Bíblia Deus curando leprosos, como o comandante Naamã. Nós vemos esses milagres, nós cremos em milagres, nós oramos por milagres. Nós estamos agora orando todos os dias pelo Wellington, orando pelo Claudio Honor, pela Priscila e tantos outros irmãos, porque nós cremos no poder da oração. Jeová Rafá, o Deus que cura. E é tão bonito, né, quando a gente vê assim um milagre de Deus, aquela pessoa contando as bênçãos. Eu lembro até hoje o Val aqui da igreja, o Val internado, a gente coração apertado. De repente a gente vê o Val hoje na porta do templo, vê o Val no futebol, é o que é um testemunho. Eu lembro do Eric, da Patrícia, passou uma dificuldade tão terrível e restaurou a sua saúde. Isso serve para adoração a Deus, gratidão a Deus, são milagres. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós temos que orar sim, clamar, pedir, porque é só Deus numa hora dessa, meus irmãos, só Deus. A medicina chega uma hora que fala assim, ó, nós estamos aqui no nosso limite, nós já estamos fazendo o nosso máximo, entubamos, agora ele tem que reagir. Então o que nos resta? A misericórdia de Deus, a graça de Deus, né? E nós cremos sim. Agora, sempre quando eu falo dessas coisas, irmãos, eu sempre procuro também a gente dizer assim uma palavra sobre a soberania de Deus, né? Jesus no Getsemane, ele disse assim, no Getsemane ele falou assim, Pai, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, e sim a tua vontade. Eu lembro quando o Wellington estava com o pai dele na UTI, e infelizmente o pai dele faleceu, o Wellington sempre dizia assim, pastor, que seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. O pai dele faleceu. Agora a vez do Wellington, numa UTI. Mas eu tenho certeza que se o Wellington estivesse aqui entre nós, ele diria, seja feita a vontade de Deus. Não é? Ele falou isso, né? Seja feita a vontade de Deus. Então, irmãos, essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. É a fé que tem coragem de dizer como Jesus no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É claro, meus irmãos, se eu pudesse, eu entraria numa UTI e sairia orando por todos levantassem e saíssem. Mas eu não tenho esse poder. O único que tem esse poder, o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que pedir, bater, orar, clamar, jejuar. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Mas que a vontade de Deus seja feita. A gente não pode dizer assim, Deus vai tirar o Hélio dessa UTI. E se não tirar? Deus é mau? Deus é injusto? Não. Deus é bom. Se Deus curar o Wellington, Deus é bom. Se Deus levá-lo, Deus é bom. Irmãos, nós inclusive, eu estou pensando aqui a próxima série falar sobre o céu. A gente precisa, como foi falar do medo, né? A gente tem que vencer esse medo da morte, gente. Porque a morte, ela nos assusta. Mas a morte é algo que todos nós vamos enfrentar. Seja com 60, 70, 80, alguns chegam em 90, nós vamos enfrentar ela.
Mas a gente tem que enfrentar com coragem, não com medo. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim: pastor, eu estou tomando o cuidado do Covid, eu estou usando máscara, álcool em gel, evitando, estou em casa, ótimo, mas pastor, eu não tenho medo, se eu morrer, eu estou em Cristo. Amém, meu irmão, é isso mesmo. Não seja prisioneiro do medo. Eu sei que nós nos apegamos, por isso eu quero falar mais sobre isso, para a gente ver a beleza do céu, para a gente falar do céu, porque, irmãos, a única coisa que nós temos firmes nessa terra é que um dia nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O Wellington pode sair dessa UTI, glória a Deus, mas daqui a 20, 30, 40, 50 ele vai morrer também. Jesus ressuscitou Lázaro ressuscitou, mas depois ele morreu. E tem gente, já viu como que é? O vozinho está com 80, a vozinha está com 90, com 100 anos, fala: não, Deus, deixa mais, deixa mais, deixa mais. A gente nunca aceita. A gente nunca quer. Mas, irmãos, a única certeza que a gente tem é que para morrer basta estar vivo. Né? Às vezes eu fico com medo de falar dessas coisas, sabe? Porque daí eu morro amanhã e ponho o meu vídeo de hoje falando: ele sabia que ia morrer. Mas é uma verdade, irmãos. A gente tem que estar preparado. Que seja feita a vontade de Deus. Né? Eu sei que eu não falo isso com tranquilidade, não. Todos nós temos medo da morte. A morte é um túnel assustador. Mas a gente tem que enfrentar essa verdade. Seja uma viagem de carro, seja um AVC, um assalto, um Covid. A gente não sabe, meus irmãos. Por isso a gente tem que estar preparado. Eu quero concluir. O pessoal do louvor quiser se preparar já, para a gente finalizar. Eu quero concluir dizendo: Jeová Rafá, o Deus que cura. Aquele povo chegou numa região que a água era amarga, o solo era rico em sódio, mas Deus providenciou ali um milagre. A água foi transformada em água doce e ali foi dado um nome para Deus, o Deus que cura todas as nossas enfermidades. Diz o texto: eu sou o Senhor que te sara. Nós cremos, meus irmãos, nós cremos que Deus pode sim curar. Nós já somos testemunhas de muitos milagres, muitas pessoas. Cremos que Deus pode fazer um deserto florescer. Cremos que Deus pode trazer cura onde há doença. Cremos que tudo é possível para Deus.